por perto para se dirigir para a luta armada e queria coisas para ler. O que me comoveu muito foi ele dizer assim: Davi, me arranja para ler qualquer coisa, nem que seja bula de remédio, porque nós estamos desesperados por falta. E agora a visita que mais me impressionou foi a de Paulo Wright. Não sei se você se lembra desse nome. Paulo Wright era foi deputado estadual em Santa Catarina, teve o atrevimento de, nos tempos de João Goulart, ensinar os pescadores a se organizarem em cooperativa, organizou uma cooperativa de pescadores em Joaçaba, Santa Catarina. Se um dia vocês passarem por Joaçaba, vocês perguntem desse homem. Brasileiro, filho de americanos, casado, com filhos. E o irmão dele, Jaime Wright, foi o grande companheiro de Dom Evaristo Arnes. Os dois foram os que orientaram a feitura do famoso livro Tortura Nunca Mais. Tem um na Argentina e nós temos um aqui no Brasil, onde se fala desses companheiros. Então, numa noite, eu morava em Jataí, talvez uma das últimas noites que eu passei em Jataí, me aparece o Paulo Wright, tipo americano, alto, 2 metros, com barba, ele não usava barba. Falei: Paulo, o que você está fazendo aqui? Aí ele se sentou ao meu lado na mesa, hospital já fechado, né, todo mundo dormindo. Ele colocou na mesa os livros que procurariam orientar a gente para a luta, inclusive umas apostilas do Guevara, que naquele tempo estava vivo. E ele me disse que, pela minha condição, eu poderia ajudar, né, na luta. Eu expliquei para ele a minha situação, casado, com filhos e com hospital, tudo. Aí ele entendeu: pois é, eu fui mal informado, eu pensei que você estivesse disponível, mas não tem importância. Recolheu tudo, né? Eu disse: mas, ô Paulo, como é que você vai embora? Jataí, sudoeste de Goiás, não tem nada, não tem ônibus, não tem avião, meia-noite e meia, como é que você vai sair daqui? Pode ficar sossegado, Davi, eu tenho todas as garantias, fique tranquilo. Eu sei que ele desapareceu, eu soube que logo depois, por Jataí, passou o Guevara em direção à Bolívia, morreu na Bolívia em 68, por aí. Foi 67, 68. E o Paulo Wright, que era o chefe do grupo chamado AP, Ação Popular, vocês devem conhecer esse nome, de origem católica, né? Católica progressista, ele desapareceu. Paulo Wright desapareceu. E nunca seu corpo foi encontrado. As irmãs dele me procuraram, pedindo meu depoimento sobre a passagem dele por Jataí. E elas publicaram um livro interessante, chamado O Coronel Tem um Segredo, Paulo Wright Não Está em Cuba. É o nome do livro, aparece o retrato dele. Dizem que ele foi preso e foi... dizem não, é certeza, que ele foi torturado até a morte, né? Como tantos outros, né? Como tantos outros. Eu não sei mais porque vocês querem... Sobre seus irmãos, mais alguns seguiu, assim, foi pastor? Não. Sim. Essa questão religiosa dos irmãos. Vamos ver se a minha memória é capaz de... eu sou o filho do meio, tenho 4 mais velhos e 4 mais novos. Os mais velhos é o João, esse que foi preso em Dracena, e o Amin Aidar Filho. Como o nome dele era parecido com o nome do meu pai é Amin Aidar, ele é Amin Aidar Filho, ele ficou conhecido como Aidar. Então ele é conhecido como Aidar, ele é pastor também. Pastor, professor de inglês, mora em Osasco. Depois dele é o Cid, que é Said Aidar Neto, viúvo, nós o chamamos de Cid, mora em Caraguatatuba. E o Tufi, que é médico, professor, aposentado, em Sorocaba, na Universidade Católica, onde eu estudei. E os mais novos do que eu, Miriam, que morreu, aquela que me ajudou lá em Jataí, Miriam, Meri, que mora em Mineiros, Goiás, casado com um médico, e Moema, que é uma advogada, professora, mora em Sorocaba.
Agora, quem se interessa por esses assuntos e tudo mais, faria parte de qualquer movimento que se dispusesse de uma maneira ou outra a instalar um governo democrata, né? A Miriam, que morreu, né? Eu costumo dizer, eu que sou teólogo, estudei 4 anos de teologia, agora mesmo de manhã eu passei por 2 igrejas evangélicas, uma chamada Igreja dos Remanescentes, e como a minha atual esposa frequenta a Igreja Universal, depois eu fui na Igreja Universal, né? Então, nós temos muita preocupação, os cristãos, tanto católicos como os irmãos separados, né, que somos os protestantes, em interpretar os últimos tempos, né, o que diz o Apocalipse. O Apocalipse fala de um poder maligno tão grande que vai aparecer nos últimos tempos, e naquela linguagem mais ou menos escondida, sigilosa do autor do Apocalipse, ele é chamado de a besta do Apocalipse, 666. Eu costumo dizer, eu disse isso uma vez num sermão e os colegas da igreja quase me estrangularam. A besta do Apocalipse tem um nome, capitalismo. O capitalismo. Vejam bem, nesses últimos exemplos das drogas que andaram matando durante 2, 3 anos, sob o conhecimento dos laboratórios que as fabricavam e sob o conhecimento de cientistas que sabiam disso. Aquela revista, guardem bem o que eu vou acabar de dizer, uma das maiores revistas de ciência do mundo, chamada Nature, recusou o artigo de um professor que estava alertando sobre o perigo do remédio chamado Vioxx, né? E a custa de dinheiro, não se sabe como, quanto e quando, a revista escamoteou a publicação dessas advertências. Quantas pessoas não... Se uma entidade, um governo, uma coisa consegue fazer isso no mundo, não apenas no Brasil, nos Estados Unidos, né? Deliberadamente colocar no mercado alguma coisa que mata, né? Só pode ser o diabo, se é que ele existe. E se o diabo existe, ele está corporificado hoje em alguma coisa. As igrejas chamam de a besta do Apocalipse. É o capitalismo. Eu falo isso aos colegas que são pastores e padres, gostam de rir comigo e tal. Eu sempre tenho alguma coisa boa para falar. Uma vez, num sermão, aqui na igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, eu era médico também em Sertãozinho, eu sistematicamente eu me recusava a atender o promotor de Sertãozinho, que me intimava a examinar fulana de tal para ver se estava virgem ou não. Não sei se ainda existe isso, acho que não mais, né? Então eu rasgava e não atendia. Aí telefonava, falei, não, tudo bem, eu posso examinar a moça desde que você me traga o rapaz também. Você quer que eu examine a vagina da moça? Manda o rapaz me examinar o pinto dele também. Aí me chamava de desrespeitador da autoridade. E aqui na igreja presbiteriana, quando eu falei sobre isso, disseram que eu estava pregando amor livre, né? É muito engraçado, né? Vamos rir, né? E a sua vinda de Jataí para... já veio direto para Não, Ribeirão? eu fui para Cacilândia. De Jataí, eu me mudei para Cacilândia. Cacilândia é Mato Grosso, mais em direção a São Paulo. Nós tínhamos lá um hospital, mantido por um colega que se mudou para o Rio, e eu fiquei com o hospital. Vendi o que eu tinha de minha parte no hospital de Jataí e comprei esse hospital de Cacilândia, hospital evangélico de Cacilândia. Eu morava bem em frente ao hospital. Um hospital de 12 leitos, mas tinha raio-x, tinha um laboratório razoável. O meu filho, Marcos, que hoje é jornalista da Globo, me ajudava fazendo os exames de rotina. Há exames que dá para a gente utilizar resolvendo uma boa parte dos problemas. Por exemplo, a doença de Chagas, a hanseníase, lepra e outras coisas. Eu era considerado um mau médico, porque havia um outro médico na cidade que diagnosticava pelo olho e dava remédio e daí para frente. Então algumas pessoas diziam, o Davi é mau médico, precisa de laboratório para fazer o diagnóstico. Uma coisa interessante também que a enfermeira me falou, o doutor Davi, quando o senhor for operar as mulheres, não faça mais
a operação de Pfannenstiel. Pfannenstiel, um médico que passou a usar uma incisão nas operações nas mulheres, não no sentido vertical, mas horizontal, acompanhando a linha púbica, de modo que quando os pelos pubianos crescem, a cicatriz desaparece. É o que se faz hoje. Eu comecei a fazer isso lá, e a enfermeira falou, não faça isso não, Davi, as mulheres depois não tem cicatriz para mostrar, né? Para mostrar para a comadre. Se foi operado, eu vi uma falar, se foi operado, fui com quem? Com o doutor Davi, deixa eu ver. Levanta a saia, não tem cicatriz, porque a gente faz a cicatriz de Pfannenstiel. Umas coisas engraçadas, né? E eu tive que sair de Cacilândia porque houve eu morava mais ou menos a pouca distância da zona de Meretriz, que hoje não existe mais, que o Meretriz hoje é em todas as cidades, né? Tanto periferia como Sumaré, Jardim Paulista. Hoje não há mais zona de Meretriz, felizmente, né? Então, eu costumava dizer para a Nadir, vamos deitar para dormir, a minha primeira mulher. Aí a gente escutava os tiros, né? Então a gente aguardava meia hora. Se não aparecia ninguém no hospital, a gente dormia. Mas uma noite houve o tiroteio e apareceram 2, gritando, doutor, acuda nós, acuda nós. Um abraçado no outro. Um se chamava Natal e o outro se chamava Zé Capeta. O Natal enfiou a faca no Zé Capeta. E o Zé Capeta deu um tiro no Natal. A birra do Natal com o Zé Capeta é que um dia o Zé Capeta teria ajudado a polícia a colocar o Natal no camburão. E eles foram abraçados, né? Atravessei a rua, atendi. O Zé Capeta morreu ali na hora, porque a gente aprende isso logo nos primeiros anos de medicina. Pior do que o tiro é a faca. Porque o tiro, depois de disparado, independe da vontade de quem atirou. Mas a faca, até onde o cabo vai, faz o que o assassino quer. Então a faca acabou com o Zé Capeta, morreu ali, né? E o Natal, um tiro que foi inofensivo, né? Respeitou os órgãos mais sérios, mas se alojou no pulmão, mas não precisa tirar. Esse negócio de tirar a bala, isso a gente vê só em filme de cinema. Às vezes a bala é melhor deixar onde está, né? Do que ficar aquela cena dramática de tirar a bala e mostrar depois a bala. Aí quando joga no prato faz aquele barulhinho, plim, plim. Bom, e o Natal ficou bom, né? Mas eu tive que deixá-lo internado porque o sangue derramou-se no pulmão e eu precisava fazer a punção. Aí a polícia chegava e falava, doutor Davi, o senhor acaba com esse homem. Porque se ele não morrer no hospital, nós apagamos ele na saída. Eu falei, mas por quê? Então entra lá dentro e mata ele. Mas eles tinham medo do Natal. O Natal era um grande atirador, um matador, né? E vocês podem entrar, vão lá matar o homem. Mas se a coragem, ninguém teve coragem, o delegado, ninguém teve coragem. Então, aí o que aconteceu? O hospital se esvaziou. Ninguém queria ficar no hospital com aquela ameaça. Eu me lembro de uma mulher que tinha sido cesariada, né? Ela saiu com o filho no colo e com os pontos. Falei, minha senhora, fica aí para a gente ir. Não, eu não fico nesse hospital, está doida a polícia cercando para cá e para lá. Aí eu fui falar com o pastor, pedindo socorro. Fui falar com o juiz, pedindo socorro. Fui falar com o promotor, pedindo ajuda. Fui falar com o prefeito. Vocês lembram daquele filme High Noon, com Gary Cooper e Grace Kelly? Tem em DVD. Matar ou Morrer. O Zimmerman, que foi o autor do filme, ele fez na época do macartismo. É um filme simbólico. O Gary Cooper está esperando. O filme é feito em tempo real, 80 minutos, né? Começa com o ponteiro e vai. A música é extremamente bonita, ganhou o Oscar, né? Ele vai se casar, mas ele fica sabendo que no trem do meio-dia, Haignum significa meio-dia, vão chegar os matadores. Então ele pede para todo mundo ajudar. Até na igreja ele vai. Eu pedi ajuda até na igreja. E ninguém quis ajudar. Então eu me sinto com muita honra e com muita honra também para o Gary Cooper, esteja onde ele estiver, que nós dois passamos por uma experiência como essa. Nós sabíamos que estava marcada a morte do Natal e ninguém. Então o que eu fiz? Eu falei com a enfermeira, olha, logo que o Natal puder sair,
você me avisa e a gente dá um jeito dele escapar sem que a polícia o massacre, né? O engraçado é que quando eu ia levar o Natal na radioscopia, para pôr agulha para tirar, eu falava, Natal, não dá para você tirar esse revólver da cinta, está atrapalhando. Não, deste ferro aqui eu não me aparto, não. Era um revólver engraçado, e o cano era comprido, mas ele tinha cerrado. Quer que pare um pouco? Não. Ele cerrou, né? Mas ele falou, não, disso aqui eu não me aparto, mas atrapalha. Pô. E quando eu espetava a seringa no peito dele, ele quase chorava. Coisa engraçada, um matador profissional, quase chorava quando a gente punha agulha para tirar o... Aí, por causa disso, eu fui obrigado a sair de Castelândia e vim para cá. Meu filho mais velho, o Marcos, já tinha vindo para Ribeirão Preto para estudar e nós ficávamos tristes, né, sem ele lá, a minha mulher também sensibilizada com a ausência do Marcos. Então nós resolvemos mudar para cá e instalei um consultório aqui e estou aqui até hoje. Uhum. Mudei para cá em 69, junho de 69. E já pegou aqui esses problemas todos com os estudantes aqui também. Aí quando cheguei aqui eu fui obrigado a fazer um estágio em São Paulo, aqui no HC, 69, 70, 71, esses problemas todos. Uma filha minha foi presa porque estava fazendo uma manifestação estudantil na praça, ela e o noivo dela. Eu fui conversar com as autoridades, me maltrataram como... Você não toma conta de sua filha? Deixa sua filha por aí. Eu falei, como minha filha por aí? O que ela estava fazendo? Aí fazendo baderna. Deve ter sido na época do suicídio do Herzog e do Manuel Filho, né? E foi isso. Mas não fiz nada de ativo, não. Fui fundador do PT, minha